Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu tenho um conteúdo para compartilhar com vocês. Eu gostaria de ser sucinto. Eu acabei de assistir um vídeo aqui postado no canal da Débora Barbosa. Eu tenho um profundo respeito por ela, uma menina muito inteligente, e estou até abrindo aqui o vídeo para ver o título. Eu comentei o vídeo dela. Ela deixou um joinha lá no meu comentário. O título do vídeo é O Paradoxo do Islã. Débora, eu não sei se você vai ter acesso ao meu vídeo, se ele vai chegar até você, mas eu gostaria muito que chegasse. Eu acredito que o conteúdo que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo, ele é um conteúdo relativamente simples, mas vai te ajudar talvez ter uma certa compreensão ou ajustar o seu foco sobre o que de fato é a vontade do Eterno para nossas vidas. Eu não sou adepto à religião, não sou religioso, apesar de ser um pastor protestante, líder de uma comunidade, mas não me considero um religioso. Eu sou um seguidor de Jesus Cristo e eu creio que ele, Jesus, é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através dele. Jesus é o único caminho. Não é o Islã, não é o cristianismo, não é o judaísmo e nenhum outro caminho ou religião. Jesus é o caminho, apenas Jesus e ponto. Então vamos lá. Ah, quem é a besta do livro do Apocalipse? Eu vou dividir esse, esse estudo aqui em duas partes. E depois eu quero também fazer um terceiro vídeo sobre o que eu acredito que pode ser a marca da besta, tá? Primeiro aqui a gente vai tentar identificar quem é a besta do livro do Apocalipse. E vamos fazer isso em duas partes, dois vídeos. E um terceiro vídeo sobre o que pode vir a ser a marca da besta. Tá bom? Então vamos lá. Ah, Isaías capítulo 46, versículo 10 diz assim: que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então esse texto em Isaías está dizendo que Deus ele conhece todos os acontecimentos da história, que ele está fora do tempo, ele não é sujeito ao tempo, então ele vê tudo de fora como se ele estivesse olhando naquele exato momento o princípio, o meio e o fim. E ele tem o controle sobre todas essas coisas e ele fará com que o seu conselho, o seu desejo, o seu propósito, o seu intuito se realize sobre a terra. A vontade dele será feita, do Criador, do Eterno, Adonai, Hashem, como chamam os judeus, Deus, Elohim, o Eterno, o pai do Messias, do Salvador, Jesus Cristo, enfim. Ah, o diabo, ele incentiva o mundo a saber o futuro. O diabo, de alguma forma, ele faz isso através da feitiçaria, tarô, astrologia, búzios, etc. O diabo incentiva as pessoas a conhecer o futuro. E enquanto que para a igreja, o diabo diz que não precisa saber o futuro. Ou seja, parece que há uma artimanha do inimigo para que os cristãos, de forma alguma, tente ou procure ou deseje saber o futuro. Então, o diabo incentiva o sistema a conhecer o futuro através de feitiçarias, tarô, astrologia, coisas que a Bíblia diz que não é para ser feito, mas ele não quer que a igreja, que tem o acesso nas escrituras a muitas das coisas que irão acontecer no futuro, ele de alguma forma trabalha para que a igreja não deseje, não queira saber as coisas que estão reveladas na Bíblia sobre o futuro. Por isso, muitos na igreja acabam dizendo, para que saber essas coisas, esse negócio de apocalipse, de escatologia, escatologia é o estudo das últimas coisas, escatologia, escato,
último, logia, estudo das últimas coisas. Então, para que esse negócio de Apocalipse? Eu não estudo Apocalipse, eu não gosto de Apocalipse, eu não gosto de escatologia, eu acho que não preciso dessas coisas. Isso não é para a gente saber, isso é bobagem, é muito complicado. Mas Oséias, no capítulo 4, verso 6, diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, a Bíblia nos traz conhecimento sobre o futuro, dentro daquilo que está revelado na Bíblia. Então, nós podemos saber, nós devemos desejar saber. A onisciência de Deus, ou seja, Deus sabe todas as coisas, exatamente todas as coisas, antes que haja uma palavra na minha mente, na minha língua, como diz o salmista, ele tudo já sabe. Então Deus é onisciente. Deus quer que saibamos o futuro. Sim ou não? Sim, ele quer. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras. Então, na Bíblia, nós encontramos profecias que nos fazem entender aspectos de acontecimentos no futuro, ok? Há na Bíblia 8.362 versículos de natureza profética. Por que Deus deixaria tantas informações sobre o futuro? Qual é o intuito de Deus deixar tantas informações sobre o futuro se Ele não quer que saibamos o futuro? Porque Ele nos ama e quer que a gente saiba o que vai acontecer e como proceder diante desses acontecimentos. E apesar disso tudo, poucas pessoas têm se interessado sobre esse assunto, sobre o assunto profecia, sobre as coisas que a Bíblia nos deixa, nos permite saber. Olha só que interessante, vamos começar aqui então. Entendendo isso, que Deus deixou a Bíblia, as Escrituras Sagradas, e deixou nela muitas profecias que nos ajudam a compreender aspectos de coisas que irão acontecer no futuro, entendendo isso, que Deus quer, então a gente vai começar aqui sobre o mistério da Babilônia. Em sua testa está escrito o nome mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Está lá em Apocalipse 17:5. O mistério da Babilônia. Quem é? O que é? Primeiro, Apocalipse 18:2 diz assim: no céu anuncia-se a queda da Babilônia. Clamou com voz forte, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, tem se tornado uma morada de demônios, guarida de todos os espíritos impuros, guarida de aves imundas e detestáveis. Babilônia, passado, presente e futuro. Vamos lá, vamos tentar compreender. Em Gênesis 11:9, a Babilônia foi o nome da capital da Suméria, na antiga Mesopotâmia, que atualmente é Iraque. A Babilônia significa portal de Deus. Os judeus, no entanto, dizem que é um termo de origem hebraica, que significa a grande confusão, engano, mentira, mistura, onde as línguas foram misturadas. Quando eles estavam construindo a Torre de Babel, Deus vem e cria os idiomas, e ali era só um então, e eles não conseguem mais se comunicar. A cidade de Babilônia é uma coisa, já o mistério da Babilônia é outra coisa, tá? Gente, isso aqui é uma linha de estudo, eu acredito que a boa parte do que a gente vai falar aqui, sim, pode ser a compreensão correta dessas coisas, tá? Eu não estou dizendo que isso está 100% certo, mas eu quero que isso desperte a sua curiosidade, tá bom? Aqui eu quero fazer abrir um parênteses. Se a Débora estiver assistindo esse vídeo, eu gostaria muito que ela assistisse. Eu gostaria de recomendar também para ti, Débora, que assim como você tem lido todo o Alcorão e tem esse conhecimento que eu assisti no seu vídeo aqui, o Paradoxo do Islã, eu gostaria que você tivesse o mesmo interesse por conhecer, ler toda a Bíblia e compreender a Bíblia, aí você fizesse esse contraponto, tá? Fechando parênteses, continuando. A cidade de Babilônia, então, é uma coisa, o mistério de Babilônia é outra coisa. Uma é simplesmente geográfica, né, um lugar, e ficava onde é o Iraque hoje, mas a outra é um conceito espiritual, deturpado, que permaneceu, porém, em outro espaço geográfico, ok? Então, é necessário essa compreensão.
Onde fica o mistério, esse conceito, o mistério de Babilônia? Onde fica esse conceito? Onde está? Em que lugar? Vamos lá. Isaías 21:9 diz: Caiu, a Babilônia caiu, todas as imagens dos seus deuses estão despedaçados no chão. É um texto bíblico de Isaías 21, versículo 9. Onde essa cidade se situa? Vamos lá. Advertência contra o deserto junto ao mar, Isaías 21:1. Caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens esculpidas de seus deuses são despedaçadas até o chão. É o Isaías 21:9 que nós lemos. O contexto aponta que ela se encontra num deserto, perto do mar. Que mar é esse? Quando você lê o contexto do capítulo 21, né, o contexto está apontando que ela se encontra num deserto perto do mar. Ela se encontra num deserto perto do mar, tá? Geograficamente falando. Essa cidade, onde esse conceito de Babilônia está. Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom e os seus desígnios, que ele intentou contra os moradores de Temã. Note que está em negrito aqui Edom e Temã. Até os mais novos do rebanho serão arrastados, certamente ele assolará suas moradas sobre eles. A terra estremecerá com o estrondo da sua queda e o som de seu clamor se ouvirá até o mar vermelho. Jeremias 49. Quem são Edom e Temã? Edom e Temã aqui é um ponto-chave para a gente compreender geograficamente aonde que está esse conceito de Babilônia. Vamos lá. Origem de Edom. Os filhos lutavam dentro dela, então disse: Se é assim, porque eu sou eu assim? Porque sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: Duas nações há no teu ventre, os dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Está falando de Esaú e Jacó, tá? Esaú e Jacó, a origem das guerras entre judeus e seus meio-irmãos, certo? Jacó, o, o escolhido por Deus para continuar a linhagem para a origem do Messias, Abraão, Isaque e Jacó. Isaque casa-se com Rebeca, Rebeca está grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. Tem todo aquele contexto ali onde Jacó ele compra a primogenitura do seu irmão Esaú, depois ele, com a ajuda da sua mãe e o incentivo da sua mãe Rebeca, eles enganam o pai Isaque, Isaque abençoa Jacó como primogênito, né? Não vou entrar nesse contexto de como, por que isso aconteceu, mas a partir dali então Esaú ele se afasta da família, depois há o contexto onde eles se perdoam, Jacó e Esaú depois de muitos anos se encontram e se perdoam, mas Esaú e toda a sua linhagem, então, dão origem aos povos árabes, e então os judeus e os seus meio-irmãos, a partir dali, essa disputa, essa inimizade que segue até hoje. Judeus e árabes. Quem é Edom? Estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Então, Esaú é Edom. Gênesis 36. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. O monte Seir fica na Jordânia. Ok, agora quem é Temã? Esses são os filhos de Esaú. Estes são os seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz e os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefó, Gaitã e Kenaz. Note que Temã é filho de Esaú. Então, nós vamos tentar localizar geograficamente aonde esses lugares ficam. Porque esses nomes são nomes de lugares, se tornaram nomes de lugares. Os descendentes de Esaú são da Arábia Saudita hoje. O príncipe Coré, o príncipe Gaitã, o príncipe Amaleque, estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada, amalequitas, inimigos de Israel. Edom é Esaú, irmão gêmeo de Jacó, e Temã é seu descendente. Ponto.
Fica essa compreensão, tá? Isso aqui é segundo o texto bíblico, tá? Se vão perguntar de onde você está tirando isso? Da Bíblia. A Bíblia faz questão de repetir: Esaú é Edom. Para quê? Para que identificássemos os inimigos de Israel hoje, através das genealogias e mapas bíblicos e secular. Como te alegraste da herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti. Assolado serás, ó monte Seir, e todo o Edom, sim, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 35:15. As ruínas de Edom, aqui uma imagem. O destino dos descendentes de Jacó e Esaú. Mas no Monte Sião estarão os que escaparão. Ele será santo e a descendência de Jacó possuirá sua herança. A descendência de Jacó será um fogo e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Isso é uma profecia, tá? Obadias 1, 16 ao 21. Os vencedores subirão ao Monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. O reino será do Senhor. Nesse texto está dizendo que haverá sim uma batalha entre os dois povos e Israel será vitorioso, e diz no final que esse reino será do Senhor. Então, eu entendo aqui que o Senhor está do lado de Israel. A destruição dos filhos de Esaú. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? E os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita ao teu irmão Jacó? Cobrir-te-á a confusão, e será exterminado para sempre. Gente, não há para onde correr, tá? Eu acredito que, assim como a Débora disse lá no estudo, no vídeo dela que eu já citei aqui, a grande maioria dos quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo, eles são pessoas honestas, sérias, tementes a Alá, o nome que eles dão para Deus. O Deus da Bíblia não é Alá, como a Débora disse, o Deus da Bíblia, das Escrituras, não é o mesmo Deus do Alcorão. Alá é uma entidade, Hashem, Adonai, o Eterno, é outra entidade e é ele o único Deus verdadeiro. Então, a grande maioria dos muçulmanos, eles não são terroristas. Há um pequeno número que está por cima, são uma espécie de líderes desse povo, e esses sim são os ativistas, são os terroristas, mas toda a massa muçulmana, ela certamente ela será guiada pela sua fé. E há muitos muçulmanos hoje se convertendo a Jesus Cristo, a Yeshua HaMashiach, o Messias judeu, o Filho de Deus. Então, estudando a Bíblia, essas profecias, nós iremos perceber que a filosofia, a doutrina islâmica muçulmana, ela é contra o povo de Israel, ela é contra Jacó e é contra todo o plano de Deus para a remissão da humanidade. Logo, eles são inimigos do povo de Deus. Eu acredito que a grande maioria do povo muçulmano irão se converter a Jesus Cristo no futuro, mas hoje eles não têm essa compreensão de que Jesus é o Messias, tá? E aonde mais acontece conversão a Jesus hoje no mundo é no meio muçulmano, no meio islâmico. Continuando. Deus destruirá os inimigos de Israel, porque eles matarão os seus parentes, porque eles mataram os seus parentes, irmãos, os descendentes de Jacó, os judeus, ou seja, está bem claro que está falando das nações islâmicas. Ponto.
localizando o mistério da Babilônia. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, tá? Apocalipse 17:3. Mulher em Apocalipse significa cidade. Você pode pesquisar nas referências bíblicas, vai estar falando ali no mesmo capítulo, no mesmo livro de Apocalipse, explicando que mulher significa cidade. Deve estar num deserto junto ao Mar Vermelho e deve estar perto de Edom e Temã. Então, essa cidade precisa estar perto de Edom e Temã. Que cidade tem essas características? Vamos lá. Arábia Saudita significa ilha árabe ou deserto junto ao mar. Esse é o significado, tá? Al Jazira ou Al Arábia significa ilha árabe ou deserto junto do mar. Você pode pesquisar isso. Mas onde está Edom e onde está Temã? Vamos procurar aqui no mapa? Procure aqui. Você vai achar aqui no extremo do mapa, aqui embaixo, né, perto da frase onde está Edom e onde está Temã. Você vai achar Temã aqui embaixo e você, procurando, você vai achar também Edom. Aonde está Edom? Né? Procure aqui no mapa e você vai localizar com facilidade. Temã aqui embaixo, e aqui o mapa da Arábia Saudita, Meca, Quedar, Dumá, Seir e Dedã. Olha só que interessante. Todas essas cidades ficam à beira do Mar Vermelho. Todas essas cidades ficam à beira do Mar Vermelho, certo? Portanto, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a minha mão contra Edom e arrancarei dele homens e animais e os tornarei em deserto desde Temã e cairão a espada até Dedã. Ezequiel 25:3. A antiga Edom se estende desde Temã até Dedã. A antiga Edom se estende desde Temã até Dedã. Olha só. A setinha apontando aqui. Nas escrituras, a antiga nação de Edom se estende de Iêmen, Temã, até Dedã. Olha só, de um extremo ao outro. Praticamente de um extremo ao outro. Então, entre Temã e Dedã está a cidade de Meca. Olha só que interessante. A sentença acerca de Dumá, clamam-me de Seir, guarda, quanto resta da noite? A sentença acerca da Arábia, nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravanas de dedanitas. O que restar do número de flecheiros, homens valentes, dos filhos de Quedar, será diminuto, porque Javé, aqui está Jeová, eu prefiro Javé, Deus de Israel, o disse, Isaías 21. Onde estão essas nações? Todas na Península Arábica, na Arábia Saudita, no deserto junto ao Mar Vermelho. Gente, olhe por favor, todas essas cidades, esses lugares geograficamente falando, aqui no versículo, estão nessa região, na Arábia Saudita. Seir, Dumã, Quedar, Dedã, Temã, estão todos aqui. Exatamente como os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e João, lá no Apocalipse, disseram. Já vimos que a cidade onde se encontra o mistério da Babilônia fica no deserto junto ao mar, na Arábia Saudita. Mas que mistério é esse? A Babilônia antiga ficava no Iraque atual. Aqui, a Babilônia antiga ficava no Iraque atual. Está aqui o mapa, no deserto da Arábia, a Babilônia aqui no centro, né, a cidade de Bagdá. Então, aqui nesse mapa, a gente consegue ter uma noção de onde ficava a Babilônia antiga. Meca, aqui nesse mapa, a Babilônia original não estava junto ao mar, mas a espiritual sim. Meca, olha só. Meca, junto ao mar. A cidade de Meca, centro de adoração a Alá. Nosso Deus considera prostituição espiritual toda adoração que não é direcionada a Ele. O Deus de Israel considera, então, prostituição espiritual. A Babilônia diz que esta misteriosa
a Bíblia diz que essa misteriosa Babilônia está localizada próxima ao mar. Olha só aonde passa, né, esse canal e onde está a cidade de Meca. O Mar Vermelho é uma grande rota comercial e os navios que ali estiverem verão sua destruição. Destruam a Babilônia, todo aquele comércio por mar contemplam a fumaça do seu incêndio. Todos os comandantes e todos os que navegam para qualquer porto e os marinheiros e todos os que vivem do mar estiveram ao longe, ao verem a fumaça do incêndio dela. Clamavam dizendo, que cidade é semelhante à grande cidade? Lá em Apocalipse 18. Está falando que vai acontecer algo. Algo vai acontecer. Essa cidade vai ser incendiada. Vão contemplar a Meca ardente. Se realmente essa linha de interpretação está correta, então essa cidade, em breve acontecerá uma catástrofe. Por algum motivo essa cidade será destruída. Vamos ver quais poderiam ser esses motivos. Os 10 chifres que vistes e a besta, estes odiarão a prostituta e a farão desolada e nua, comerão suas carnes e a queimarão no fogo. Apocalipse 17. E os 10 chifres que vistes na besta são os que odiarão a prostituta. Do que está falando? Vamos continuar. A besta destruirá a prostituta. Então, as 10 cabeças ali destruirá a cidade, a prostituta. Quem são os 10 chifres da besta? Provavelmente serão 10 nações do Oriente Médio. 10 nações do Oriente Médio irão se levantar contra a cidade de Meca, ou contra a Arábia Saudita. Tá? Por quê? Por que eles fariam isso? Vamos lá. Se a besta, os 10 chifres, a prostituta são todos muçulmanos, por que um grupo destruirá o outro? A Débora falou sobre isso também, que os muçulmanos são divididos, eles são divididos entre sunitas e xiitas, e eles divergem em questões políticas e doutrinárias. Para os muçulmanos, a cidade de Meca é o primeiro local mais sagrado. Medina é a segunda mais sagrada, e Jerusalém a terceira. Meca e Medina ficam na Arábia Saudita, junto ao Mar Vermelho. No Oriente Médio, praticamente todos são muçulmanos, porém divididos. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Ezequiel 38, é um versículo bíblico que é usado aqui como referência para essa divisão que acontece entre os muçulmanos. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Olha que Daniel, lá no contexto da estátua, do sonho de Nabucodonosor, os pés da estátua é uma mistura de barro com ferro, está falando que isso simboliza um reino que será dividido. Pode estar apontando para os muçulmanos, que é na verdade, um império dividido. De acordo com a Bíblia, a besta está associada a um falso profeta. A besta é um falso profeta. A religião do Islã foi fundada pelo proclamado profeta Maomé, ou Mohammed. A fuga de Maomé de Meca para Medina, diz que ele fugiu ou fez essa viagem, né, de Meca para Medina, de uma cidade sagrada para outra, que a cidade se tornou sagrada justamente por causa dessa fuga, dessa viagem que ele fez. Sunitas versus xiitas. Após a morte de Maomé, surgiram esses dois grupos entre os muçulmanos. Os sunitas reconhecem os califas que assumiram após a morte de Maomé. São os líderes, os sucessores de Maomé. Os califas são os sucessores de Maomé. Já os xiitas só reconhecem o sucessor de Maomé pela hereditariedade, ou seja, precisa ser um descendente direto de Maomé. Há cerca de 900 milhões de sunitas no mundo e ao menos 120 milhões de xiitas, sugerem estudos. Isso aqui já está desatualizado, esse número já é maior.
Todos são da religião islâmica, porém divididos, como no cristianismo. Uns são católicos e outros protestantes. Então, assim como no cristianismo uns são católicos e outros protestantes, no islamismo uns são sunitas e outros xiitas. Ok? A divisão entre alguns países sunitas e xiitas. A Turquia tem aqui a porcentagem, 80% da população é formada por turcos, e os curdos são 18% dos habitantes, e a maioria dos muçulmanos é sunita. Na Arábia Saudita, o berço da cultura árabe e do islamismo, lá nasceu Maomé e lá ficam Meca e Medina, a cidade mais sagrada do Islã, a maioria sunita. No Irã, os persas compõem 66% da população. Há ainda o azeres, que falam em uma língua correlata ao turco. Curdos e árabes, os xiitas são maioria esmagadora. Iraque é de maioria xiita. E assim por diante. A peregrinação muçulmana a Meca. Porque a besta e os reis destruirão a prostituta, a mulher ou a cidade. Vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíam os reis da terra. Os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Apocalipse 17. Então, quem é que está se prostituindo, né, com essa cidade? Como os reis se prostituíram com uma cidade? Essa é a pergunta. Vamos tentar entender. Qual é o vinho do deserto que faz com que a terra fique embriagada hoje? O que poderia ser esse vinho? Petróleo. Mas como podemos ter certeza de que o vinho é o petróleo? Vamos lá. Os riachos de Edom se transbordarão em pinche, em enxofre, o seu pó. Sua terra se tornará betume ardente. Isaías 34:9. Olha só, pode estar falando do petróleo. Derivados do petróleo. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Tudo que veio do petróleo e a necessidade que o mundo tem do petróleo. Resíduos, gasóleo pesado, usado como combustível de navio, ali os resíduos usados para betume e para asfalto, óleo lubrificantes de óleos e ceras, diesel, combustível diesel, gasolina, combustível para veículos leves, gás doméstico e comercial, querosene, combustível de avião, nafta, produtos químicos. Olha, o petróleo, quem tem petróleo hoje tem o mundo nas mãos. Olha só que interessante. E aonde é que está a maior concentração de petróleo hoje? Pensem nisso. Não se apagará de dia nem de noite, sua fumaça subirá para sempre, de geração em geração ficará abandonada, ninguém voltará a passar por ela. Está falando dessa cidade. Isaías 34. Deserto junto ao mar é a Arábia Saudita, e Elão é o Irã. Peso do deserto do mar, como os tufões do vento sul que tudo assolam, ele virá do deserto de uma terra horrível. Eu tive uma visão terrível, o traidor fora traído, o saqueador saqueado. Elão vá à luta, média, feche o cerco, pois põe o fim a todo gemido que ela provocou. Olha só, peso do deserto do mar. Deserto do mar. Como os tufões do vento sul que tudo assolam, ele virá do deserto de uma terra horrível. Eu tive uma visão terrível. O traidor fora traído. Ou seja, o traidor fora traído. O saqueador saqueado. Guarde isso. Hoje, os islâmicos consideram todo o Ocidente como infiéis, por não ser muçulmanos. Então, possivelmente, a besta islâmica e seus aliados considerarão a Arábia Saudita uma prostituta por negociar petróleo com o Ocidente infiel e a atacarão. Lembra do versículo? Vou colocar de novo aqui. O traidor fora traído, o saqueador saqueado. Então, o mundo muçulmano tem a Arábia Saudita como um país traidor, uma prostituta, porque eles vendem petróleo para o Ocidente infiel. Eu não estou batendo martelo sobre o assunto, mas
há uma possibilidade de que as profecias estejam apontando para isso. Quem é a prostituta? Provavelmente Meca. Meca será destruída por enganar o povo com a falsa religião. Isso já seria uma sentença de Deus sobre a cidade, porque engana o povo com uma falsa religião. Eles vivem brigando entre si. O califado islâmico já queimou a Caaba uma vez, quando bombardeou a cidade de Meca. Deus destruirá a Babilônia. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios será destruído por Deus, à semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada nem habitada de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Isaías 13. Mais um apontamento de que esta cidade fica no Oriente Médio, porque o árabe não arma sua tenda em Roma, nem em Nova York. Olha só, aquela visão de Roma, aquela visão de procurar uma cidade para que ela cumpra as profecias sobre a grande meretriz. Não tem como, não é Roma, não é Nova York. Precisa estar ali, no Oriente Médio. Portanto, a meretriz, o mistério da Babilônia, só pode ser no Oriente Médio e possivelmente Meca. Olha só a riqueza da prostituta. Todo tipo de objeto de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfume. Está lá em Apocalipse 18. A riqueza dessa cidade, dá uma olhada nisso. Olha só. Todo tipo de objeto de madeira, bronze, ferro, mármore, pedras preciosas, perfumes. Olha só a riqueza disso. Carros construídos a ouro. Olha só. A prostituta Babilônia é um grande importador e consumidor em massa. Olha só. Carros feitos de pedras preciosas, diamantes. Isso só lá, nos lugares onde mina o petróleo. A Arábia Saudita é dinheiro, uma mina de dinheiro. Escatologia com a lente ocidental. Eu vou terminar por aqui o vídeo como a primeira parte, mas eu vou comentar isso aqui ainda. Todas as nações que Deus diz em sua palavra que acertará contas, cada uma delas é nação muçulmana. Então, de onde saiu a informação de que o anticristo vem de Roma? De que o anticristo será um papa, por exemplo? Por que dizem que a União Europeia é a besta? Por que leem a Bíblia com as lentes ocidentais? Não devemos ler a Bíblia com uma lente oriental. A Bíblia é um livro de origem no Oriente. Então, as profecias e as cidades citadas ali na Bíblia estão ali até hoje. Roma é mencionada 16 vezes na Bíblia e nenhuma delas é dito que Deus acertará contas com ela. Será que Deus esqueceu de Roma? A igreja rejeita as profecias. Enquanto dormimos espiritualmente com respeito às profecias, o Oriente está conclamando o povo muçulmano que se volte às profecias islâmicas, onde o Mahdi, o Messias islâmico, volte e lhes dê a vitória. A figura desse Mahdi e o Messias deles é a exata descrição bíblica do anticristo. Olha só, o que a Bíblia diz que é o anticristo, os muçulmanos dizem que é o Mahdi. Tudo que o Alcorão fala sobre esse Messias islâmico, o Mahdi, a Bíblia fala do anticristo. Então esse Mahdi na Bíblia é o anticristo. Eu volto a citar o nome da Débora aqui com todo carinho e respeito que eu tenho por ela. Preste atenção nisso, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Tudo que a Bíblia diz que o anticristo vai fazer, o Alcorão diz que o Mahdi vai fazer. E na segunda parte desse estudo a gente vai ver isso. Onde será isso para eles? E quando será isso para eles? No dia do julgamento. No dia do julgamento acontecerá esse juízo sobre eles. De acordo com a Bíblia, a besta oculta sua verdadeira natureza atrás de uma fachada de paz. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante a de um cordeiro, e falava como dragão. Apocalipse 13. Olha só, a propaganda islâmica, como que a mídia tenta mostrar o Islã como uma religião de paz.
A Globo ensina que o Islã é a religião de paz. Para a Globo falar isso, gente, é só porque não é. Quando que a Globo faz isso com o cristianismo? Islã is peace. Islã é paz. Extremistas islâmicos vêm ao Brasil aliciar jovens. Para quê? A restauração do califado, eu apoio. Isso aqui são sociedades no Maranhão, no Brasil. Federação Muçulmana diz que há 1 milhão de adeptos no Brasil. Olha só como tem crescido no Brasil. O Crislã, a união do cristianismo com o Islã, estão pregando isso, já tem adeptos disso. O Crislã, novamente, a união do cristianismo com o Islã. Crislã, a nova religião, a perseguição infligida pelo ISIS já começou a mudar o pensamento de alguns que se dizem cristãos. Por causa do medo, alguns chegam a dizer que servimos ao mesmo Deus, começando a brotar uma nova religião, o Crislã, ou seja, o cristão islâmico. Primeira igreja do Crislão. Mensagem de hoje, chega para lá Jesus, Maomé está chegando. Olha só, isso aqui está na mídia, isso aqui é no Google. A aliança exorta cristãos a se aproximar de muçulmanos. Gospel Prime. Bispa quer tirar cruz da igreja para não ofender o Islã. A grande diferença do nosso Deus para lá. Olha só. Eu vos exorto, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecer os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Enquanto Jesus deu sua vida por nós e requer que de nós um sacrifício vivo, que vivamos de forma sacrificial por amor a Ele, os muçulmanos se fazem um sacrifício morto para lá, como seus atentados suicidas, tá? E isso está no Alcorão. O Alcorão diz: você não pode adorá-lo a menos que o recite na língua árabe. Você precisa, né, falar o árabe, recitar os versículos, enfim. Só é permitido adorar Alá na língua árabe. Todos os muçulmanos de diversas nacionalidades e línguas devem adorar na língua árabe, porque uma só língua, uma só religião, um só governo sobre a lei Sharia. O Islã parece querer voltar ao sistema antes da Torre de Babel, onde havia uma só língua, e Deus mudou todo o sistema, e mais uma vez usando o betume, ou seja, o petróleo. Gênesis 11, né? Disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedras e o betume de argamassa, né? Falando do betume mais uma vez. Eles estavam querendo usar isso para construir a Torre de Babel, e Deus vem e confunde então a língua do povo e eles não conseguem mais se comunicar. Óculos do Oriente. A primeira coisa que precisamos entender quando fomos ler as profecias bíblicas é que devemos tirar nossos óculos ocidentais. A Bíblia é toda centrada em Jerusalém, Israel e no Oriente Médio, não no Ocidente. Então, se não tivermos essa compreensão, nós não vamos compreender a Bíblia de forma alguma. Ok, deixa eu ver aqui se eu continuo. Sim, eu vou ler mais três slides aqui. O Mahdi governará o mundo a partir de Jerusalém, porque Meca será destruída. Escatologia islâmica, a inversão da palavra de Jesus. O diabo tem enganado os muçulmanos da mesma forma que enganou a Eva, torcendo a palavra de Deus, fazendo eles acreditarem numa escatologia islâmica em que Alá é o vencedor. Olha só como que o diabo ele usa uma verdade e cerca essa verdade de mentiras. Então fica difícil você distinguir a verdade porque ela está cercada por mentiras. É como se ele pegasse um copo de engano com um copo de verdade, um copo de mentira com um copo de verdade e misturasse os dois. E se torna engano. Você não consegue distinguir o que é verdade e o que é mentira, porque mentira misturada com verdade se torna engano. Por isso que quando olhamos para os muçulmanos, o Islã, os princípios dessa religião, eles têm muitas coisas boas. É claro que tem muitas coisas boas, porque se fosse só coisas ruins, seria fácil olhar e dizer que é ruim. Então mistura-se coisas boas com coisas ruins e você diz, não, pelo menos tem algumas coisas boas. Como a Débora disse aqui no vídeo dela, e com todo respeito cito o nome dela mais uma vez, de fato existe muitas coisas boas.
mas tem que ter coisas boas, senão fica muito fácil você distinguir as coisas ruins. E o diabo, sabendo disso, assim como ele enganou Eva, ele vem enganando os muçulmanos, dizendo que é uma religião de paz. A vinda do próximo imã, o Mahdi, que é o Messias deles, que a Bíblia diz que dá essas características ao anticristo. O Mahdi, para o Islã, é o enviado de Alá para trazer a paz na terra por 7 anos. E a Bíblia fala de 7 anos, né? Para a Bíblia, o anticristo é o anticristo que trará o terror à terra por 7 anos. O Mahdi, em árabe, significa bem guiado. Nesse termo já apareceram muitas pessoas, mas como título específico de uma pessoa, será um dos sinais de Qiyamah, que é o julgamento. No seu tempo, o Islã expandir-se-á envolvendo todo o universo. Todas as suas ações serão em conformidade com a Sharia, a lei islâmica. Ele conquistará Constantinopla, a Turquia, estabelecendo a ordem, a paz e a justiça. Depois seguirá para a Síria, onde enfrentará o Dajjal. Olha só, que, né, para nós seria o falso profeta, ou o Dajjal, né, que para eles, para os muçulmanos, é o falso profeta. Ele vai enfrentar o Dajjal. Então, o Mahdi, ele vai enfrentar o Dajjal, que para eles é o falso profeta. O imã Mahdi aguardará a vinda do profeta Issa, que é Jesus, o falso profeta bíblico, e governará o mundo por um período de 7 anos. Depois de sua morte, a seguir a liderança do Islã passará para Issa, Jesus. Olha só como que eles, né, têm os mesmos personagens. Agora aqui, o aparecimento de Dajjal, o falso profeta para o Islã, é o nosso Jesus. Então, o falso profeta para o Islã é o nosso Jesus. O Dajjal é o nosso Jesus, o Jesus da Bíblia, para eles. Ele virá com grandes poderes sobrenaturais, de modo que conseguirá reviver os mortos, ou seja, referência à ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. E com um simples gesto, sinal da sua mão, causará a queda da chuva. Pode ser uma referência às duas testemunhas. Ele providenciará comida nas zonas afetadas pela fome e fará uma grande fogueira, a qual dará o nome de inferno, e terá um grande jardim que ele chamará de paraíso, descredibilizando o lago de fogo e o paraíso de Deus. Note como eles mudam a ideia dos conceitos para enganar as pessoas, para enganar os muçulmanos. O diabo está fazendo isso. A seguir, Dajjal irá para Damasco, onde será confrontado pelo imã Mahdi. Então, o Dajjal é o nosso Jesus, tá? E o Mahdi é o anticristo. Jesus confrontará e destruirá o anticristo. Eles estão falando isso. Imã Mahdi preparará uma tropa islâmica para defrontar o Dajjal e seus seguidores, o exército do anticristo. Nessa ocasião, durante os preparativos, aparecerá o profeta Issa na hora da oração de a oração da tarde, descendo do céu com as suas duas mãos apoiadas nas asas, nos ombros dos anjos, na grande mesquita de Damasco. E Issa é o falso profeta bíblico que fará grandes sinais. Olha só. O retorno do profeta Issa. Jesus, foi um profeta e seu nascimento foi milagroso, pois ele nasceu sem pai. Sua mãe é Miriam, Maria. O interessante relato do seu nascimento está na Surata, Mariam. Deus criou-o com o seu poder, assim como tinha criado antes Adão. Ele diz que Jesus é uma criatura, assim como Adão. Nós cremos que Jesus é eterno, o eterno Filho de Deus, sem mãe e sem pai. Portanto, se Deus criou Adão sem mãe e sem pai, se os cristãos creem em Jesus como Filho de Deus e como Deus, com os poderes do Pai, porque nasceu sem pai, o que dizer então de Adão, que nasceu sem pai e sem mãe? Deveriam no considerar também Deus.
Então eles não creem que Jesus é Deus. Eles estão dizendo que se eles consideram que Jesus é Deus porque nasceu sem pai, só de uma mãe, deveriam considerar Adão um Deus muito maior que nasceu sem pai e sem mãe. Chega a ser uma piada, né? Então, eles não creem em Jesus como nós cremos, tá? Fica esse ponto aí, mais uma vez eu vou citar o nome da Débora com todo respeito, ela merece, que os muçulmanos não têm entendimento que Jesus é filho de Deus e é Deus como Pai, assim como nós cremos. Eles creem que Jesus é uma criação de Deus, assim como qualquer anjo ou como Adão. Jesus é o segundo Adão, porém não pecou. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Então nós cremos que Jesus é o segundo Adão e ele é o Filho de Deus, ele é o remidor, ele é o Salvador, ele é aquele que levou os nossos pecados. Islã, 1400 anos sem a menor contribuição para a humanidade. Isso é um fato. Vamos lá, deixa eu tentar organizar aqui. Eles negam a crucificação de Jesus, citação contra os judeus no Alcorão. Porém, fizemos-lo sofrer as consequências, por terem quebrado o pacto, por negarem os versículos de Deus, por matarem iniquamente os profetas e por dizerem, nossos corações estão insensíveis, todavia Deus lhe obliterou os corações por causas pérfidas, em quão pouco acreditam, e por blasfemarem e dizerem graves calúnias acerca de Maria, e por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus, embora não sendo na realidade certo que não o mataram nem o crucificaram, senão que isso lhe foi simulado. Olha só o que eles estão dizendo aqui, que a morte de Jesus foi simulada. E aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão somente em conjecturas. Porém, o fato é que não o mataram. Outros sim, Deus fê-lo ascender até ele, porque é poderoso, prudentíssimo. Nenhum dos adeptos do livro deixará de acreditar nele, Jesus, antes da sua morte, que no dia da ressurreição testemunhará contra eles. Ó, tá no Alcorão, tá lá no Alcorão, tá? A ascensão de Jesus segundo o Islã. O diabo é mestre em misturar verdades com mentiras. Quando os conspiradores chegaram perto da casa onde se encontrava o profeta Issa, Jesus, um deles entrou na casa, mas Deus elevou o profeta Issa para o céu, salvando-o dos malfeitores, e como castigo transformou a feição do tal judeu na mesma de Issa. Quando os outros conspiradores entraram na casa com a intenção de assassinar Jesus, eles se depararam com o seu companheiro que havia entrado antes e assassinaram-no pensando que ele fosse o Jesus. Você entendeu? Deu para você entender? É nisso que os muçulmanos acreditam que Jesus ele não foi morto na cruz, não foi crucificado, que ele foi levado para o céu por Deus e que um judeu que estava querendo prender Jesus, junto com ali os conspiradores, quando ele entrou na casa, Deus fez ele se parecer fisicamente com Jesus e levou Jesus para o céu, e quando os conspiradores entraram, prenderam o seu próprio companheiro, achando que era Jesus, e então o crucificaram ou o mataram. Isso é um absurdo, absurdo. Issa, Jesus foi enviado para os judeus e quando ele começou a pregar a verdade, a condenar as más ações dos judeus, como a de matar os profetas e de esquecerem das leis de Deus, então estes conspiraram para matar Issa. Ponto, né? Não falar mais nada. A verdade de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo da asa e vocês não quiseram. Está lá em Apocalipse, não, perdão. Está em Mateus 23. No Alcorão, Jesus é conhecido como Issa, profeta da linhagem iniciada por Abraão e concluída por Maomé. É assim que eles acreditam. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar longo. Essa vai ser a primeira parte, então, e depois eu vou continuar. Tem muitas coisas aqui ainda para a gente poder pensar juntos. Essa vai ficar como a primeira parte. Eu espero que vocês compartilhem, espero que vocês se inscrevam no canal também, ajude a gente a divulgar o canal. Gostaria muito que a Débora ela analisasse isso que foi falado
e a outra parte quando for postada, e que a gente possa crescer junto aí na fé no Messias e compreender mais a Bíblia, estudar a Bíblia, confiar na Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.